Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui em mais um webinar da Emerge. Agradecer à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro por essa oportunidade da gente tratar de tema tão relevante nesse momento. Agradecer ao diretor-geral, desembargador André Gustavo Correia de Andrade, que, além de diretor da escola, fazendo um papel notável aí na internacionalização da Escola da Magistratura, também é um acadêmico de escola. Defendeu sua tese há algum tempo, tratando de discurso de ódio, liberdade de expressão, coisa que, se fosse hoje, seria de encomenda. Então, é um visionário aí, agradecer muito. Como a gente vai tratar aqui também de pandemia, de pós-pandemia, desses litígios irradiados, preciso também externar meus sentimentos aqui aos familiares dos mais de 50 mil mortos em razão dessa doença. Faço uma menção especial ao professor Silvio Capanema, que nos deixou aí no último final de semana, professor emérito aqui da escola, grande orador, grande professor de todos nós. Prezados, temos aqui hoje o prazer de ter 4 notáveis processualistas, professores de renome internacional, para a gente tratar um pouco de temas que parecem ser muito relevantes nesse momento. Professor Humberto Dalla, professor titular de Processo Civil da UERJ, nosso hoje aí baluarte aí da Escola de Processo Civil de José Carlos Barbosa Moreira, depois com o professor Luiz Fux, professor Paulo César Pinheiro Carneiro, e hoje, junto com o professor Aloysio Mendes, vem mantendo a escola no seu nível de excelência. Professor Marco Félix Jobim é professor pós-doutor pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, professor também de doutorado e mestrado da PUC do Rio Grande do Sul e autor de inúmeras obras relativas ao processo estrutural, dentre elas relativas ao processo estrutural. Tem um evento importantíssimo que esse ano ficou prejudicado em termos de por conta da pandemia, que trata da coletivização e da unidade do direito. Vamos travar aí um belo debate, absorver esses conhecimentos a respeito do processo estrutural. Também nessa linha, o professor Edilson Vitorelli é pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia, tem estudos no Instituto Max Planck de Luxemburgo, foi observador e investigador visitante de Stanford e de Harvard. Eu acho até que concomitantemente, uma coisa aí notável, que o professor pode explicar para a gente como é que ele conseguiu fazer isso, e é o único brasileiro que conseguiu, foi agraciado com o prêmio Mauro Capelletti do melhor livro de processo civil, o prêmio recebido no Japão pela International Procedure of Law, com seu direito processual, devido processo legal coletivo, um livro notável também. Por fim, professor Osmar Paixão, advogado com intensa atuação nas cortes superiores, tem obras relevantíssimas na área também de processo estrutural, da metodologia da estruturação dos recursos nas cortes superiores, com pós-doutor pela UERJ e doutor pela PUC de São Paulo, professor do IDP. Senhores, um bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Temos 80 milhões, mais ou menos, de processos no país, e o que significará nesse acervo processual todo a pandemia? A ferramenta do STF, que trata do painel de ações desenvolvidas pelo STF para as ações que foram deflagradas no próprio Supremo Tribunal Federal relativas à Covid, na data de ontem já nos dava a marca de 3.329 ações desde março. Isso só no STF. No judiciário como um todo, qual o volume dessas ações envolvendo o Covid? A gente vem tendo tratamento, muitos debates na área acadêmica e também em sede legislativa, em sede do Congresso Nacional, a respeito do direito material, importação de alguma legislação estrangeira, principalmente da Alemanha, regimes transitórios que tratam das relações privadas e das relações públicas derivadas da Covid. E a gente não vê muito debate a respeito do direito processual. Isso gera uma pergunta se o direito processual contemporâneo já nos traz
o ferramental, o instrumental necessário para lidar com esse tipo de situação. Se essa situação de crise, se ela pode ser absorvida, seja pelo direito processual individual, seja pelo direito processual coletivo, seja pelo direito processual estrutural, ou também pelos métodos adequados de resolução de conflitos e algumas medidas aí, inclusive de algumas plataformas com inteligência artificial. Senhores, já me alonguei demais, mais uma vez agradecendo a presença de todos, passo a palavra ao nosso professor, meu orientador, professor Humberto Dalla. Bom dia, professor. Bom dia, meus amigos. Eu queria inicialmente agradecer mais esse convite, essa oportunidade aqui de estar com vocês, agradecer a todo o pessoal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na presença do desembargador André Gustavo Andrade, agradecer a todo o pessoal técnico, todo o staff da escola que faz eventos como esse serem possíveis. Né? Cumprimentar o doutor Daniel Viana Vargas, mestrado aqui no estado do Rio de Janeiro, doutorando em processo, mestre e doutorando em processo na UERJ, né? Uma das revelações, uma das promessas da nossa, do que a gente chama de nova geração da tradicional escola de processo da UERJ. A gente tem, de fato, como o Daniel falou, uma imensa preocupação em manter viva a nossa escola. Né? A escola que foi iniciada por Zé Carlos Barbosa Moreira, que passou o bastão ao ministro Luiz Fux e ao professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que ainda estão conosco, e agora eu e o professor Aloysio Mendes temos também a incumbência de, juntamente com os nossos mestres, dar continuidade. Então, a gente tem muito orgulho dessa nova geração, né, que inclui vários magistrados, como o Dr. Felipe Gonçalves, que é o presidente da AMAERJ, né, que inclui membros do Ministério Público, que inclui advogados, defensores públicos. É uma escola muito plural e que procura aliar a teoria com a prática. Né? E dentro desse contexto é que nós estamos reunidos aqui hoje. Como o Daniel falou, é um momento de extrema gravidade para todos nós. Eu acho que todos os atores judiciais, né, todos os atores jurisdicionais estão cientes do peso que recai sobre os seus ombros, não só pela gravíssima situação de saúde pública, de condições sanitárias, mas também pela imensa responsabilidade que vamos ter, não só durante o período do confinamento, né? Preciso lembrar que o Judiciário tem dado um grande exemplo em todo o país, a começar pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que mantiveram intactas as suas atividades, que fizeram a conversão para o modo virtual de maneira extremamente rápida e ágil, de forma a não interromper as suas atividades, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, sem favor algum, sempre esteve na vanguarda, tanto no que se refere à utilização de meios eletrônicos, à utilização de plataformas para a resolução de conflito, como tivemos a oportunidade de ver no caso da recuperação judicial da Oi, e também na implantação dos núcleos de conciliação e de mediação. Então, dentro desse contexto, nós fizemos uma divisão interna aqui de temas, né, até para otimizar a apresentação e para evitar sobreposição. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que está sendo pensado aí em termos de métodos adequados para a resolução de conflitos. Né? O CNJ hoje, isso já é uma informação pública, já foi dada pelo jornal Valor Econômico há mais de um mês, já foi dada pelo Globo também. O CNJ vem trabalhando numa plataforma, né, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, um projeto que está sendo acompanhado de perto pelo presidente, ministro Dias Toffoli, e que está sob a responsabilidade direta do conselheiro Henrique Ávila, né? E o conselheiro, então, convidou um grupo de professores. Eu tive
a honra de integrar esse seleto grupo para auxiliá-lo na minuta de uma resolução que deve ser editada nos próximos dias e também na operacionalização, no sentido de oferecer ao jurisdicionado uma plataforma para que, sobretudo, as questões consumeristas, né, possam ser resolvidas. A preocupação não é nem tanto com a mediação extrajudicial, porque a mediação, na verdade, a preocupação é integrar os sistemas, né? A gente sabe que no Brasil hoje, além da mediação extrajudicial, que é feita tanto pelos profissionais autônomos como pelas câmaras e pelos próprios tribunais arbitrais, que hoje têm também as suas sessões de mediação. Aqui no Rio, a gente tem o CBMA, né? Em São Paulo, e aí no país afora, a gente tem a Camarb, a gente tem Conima, a gente tem uma série de instituições de excelente reputação nessa área, mas nós temos também a mediação judicial, né, que foi, aliás, a primeira a ser regulamentada lá atrás, em 2010, pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que depois foi atualizada para ficar em harmonia com o texto do CPC e da própria Lei de Mediação, que só ingressou no nosso ordenamento jurídico em 2015. E aí, um detalhe importante, a gente sempre gosta de chamar a atenção disso, porque quando você lê a Resolução 125, você tem a falsa impressão de que a mediação judicial só existe durante a fase processual, né? Quando, na verdade, o artigo 8º da resolução, ele cria uma figura bastante curiosa, que é a mediação judicial, porém pré-processual, né? E isso, às vezes, a gente até vê, às vezes, alguns autores, né, que acabam confundindo um pouco no momento de fazer a definição. Falar mediação judicial, não, mediação judicial é aquela que acontece durante o processo. Não, normalmente ela acontece durante o processo. Aí a gente chama ela de mediação incidental. Por exemplo, o caso do 334 do CPC, é o caso do artigo 26 da Lei de Mediação. Mas nós temos essa figura curiosa que está prevista lá no artigo 8º da Resolução 125, que é uma mediação judicial, porque ela é feita dentro da estrutura do Poder Judiciário, ela é feita no espaço do Poder Judiciário, mas ela é pré-processual, ou seja, não foi dado início ainda, não foi deflagrada, não foi provocada ainda formalmente a jurisdição. E preciso dizer que nós temos algumas iniciativas muito interessantes nesse sentido, questões às vezes sensíveis. Eu me lembro que, salvo engano, 2017 ou 2018, nós tivemos uma greve prolongada na UERJ. Vou falar genericamente do assunto para não ferir eventuais questões sigilosas do procedimento. Nós tivemos uma greve prolongada e, num dado momento, a coisa se acirrou, né? Como a gente diz, a temperatura subiu, os ânimos se acirraram e houve, então, a ocupação de vários espaços da UERJ pelo movimento dos estudantes. Uma situação muito delicada e muito sensível, porque o movimento estudantil, no caso do DCE, tinha as suas razões para tomar aquela medida um pouco mais agressiva e, por outro lado, a administração da UERJ, a procuradoria, enfim, a reitoria, tinham a preocupação porque aquilo era um espaço público, né? E aí nós conseguimos, então, viabilizar que essa mediação fosse conduzida pelo SEMEAR, que é um núcleo de mediação que funciona dentro aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O SEMEAR entrou ali em ação com profissionais multidisciplinares, os profissionais foram até a UERJ, e depois esse acordo foi levado ao Tribunal de Justiça, foi levado ali para homologação do NUPEMEC. Então, é um exemplo, né, de que como pode ser útil essa supervisão do Poder Judiciário, ainda que não exista um processo em curso, né? É importante a gente lembrar que, quando a ação já está posta,
e todos nós aqui somos processualistas, todos nós aqui vivemos de alguma maneira disso, mas nós temos que reconhecer que quando a ação está posta, você invariavelmente eleva o nível de tensão, né? A probabilidade de um acordo fica mais reduzida. O autor, na petição inicial, invariavelmente vai utilizar uma expressão mais pesada com relação ao réu. Se ele consegue o deferimento de uma tutela provisória por parte do juiz, isso vai fazer com que o réu agrave de instrumento dessa decisão. Obviamente, o réu vai se sentir, se ele já estava com um sentimento de injustiça, né? E aí é a percepção dele, não que necessariamente haja uma injustiça, mas na percepção dele está sendo injustiçado. Essa percepção dele é aguçada com uma tutela provisória, daí ele vai ao tribunal no agravo de instrumento, eleva mais o tom da discussão. Então, o ambiente para o acordo ele fica cada vez menos propício, né? Às vezes você tem que distensionar, né, para usar aí a palavra da moda, né? A gente liga aí a televisão, a CNN, não, estão distensionando as relações do governo. É mais ou menos isso que a gente faz na mediação. Às vezes você tem que distensionar, não é o momento de fazer. Vamos fazer uma audiência de conciliação? Não, agora não, porque vai piorar. Agora você vai jogar gasolina na fogueira. Os caras correm o risco deles irem para as vias de fato. Vamos esperar, deixa o fator tempo atuar, que é o melhor remédio. Daqui a 1 mês, 2 meses, eles vão estar um pouco mais serenos, dormiram melhor, conversar. Sempre tem aquele amigo, aquele parente, aquele conhecido, né? O pessoal do deixa disso, que intervém para ajudar, e aí está na hora da gente tentar esse acordo. Mas, meus amigos, então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa possibilidade, sobre essa iniciativa do CNJ, para não me alongar, porque nós também fizemos um combinado aqui com relação à divisão de tempo, né, para não cansar demais vocês. Então, qual que é a ideia do CNJ? Oferecer uma plataforma, né, além de todas as plataformas que já estão aí à disposição. Então, o objetivo não é suprimir nem substituir. Ao contrário, o objetivo é somar, o objetivo é oferecer mais uma ferramenta. Tá? É uma resolução que está sendo construída de forma que essas ferramentas podem ser usadas de maneira presencial ou de maneira virtual. Por quê? Porque a gente não sabe efetivamente a data exata em que esse confinamento vai ser levantado. E a gente também não sabe se vai vir aí, Deus nos livre e guarde, uma segunda onda. Né? Eu estava vendo uma entrevista muito interessante do ministro Barroso no Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira da semana passada, se não me engano, e ele estava dizendo isso. Ele, como presidente do TSE, ele reuniu uma série de matemáticos, estatísticos, físicos, e eles traçaram todos os cenários, desde o melhor cenário, que seria vamos terminar o confinamento e tudo vai ficar bem, até o pior cenário, vamos ter uma segunda onda tão ruim, ou Deus nos livre, pior do que a primeira. E aí, por uma série de algoritmos, eles chegaram à conclusão de que a janela ideal para fazer as eleições seria a partir do final de outubro, no mês de novembro, começo de dezembro. Tá? Depois, acho que está disponível no YouTube. Depois, se tiver oportunidade, vale a pena, porque é muito interessante quando a gente consegue ter a conjugação, né, da expertise jurídica com a expertise científica, né? Muito interessante isso. Então, essa ferramenta ela deve ser disponibilizada, ela pode ser utilizada de forma física ou de forma virtual, e ela vai conjugar também instrumentos síncronos e assíncronos. Né? Eu sempre gosto de bater nesse ponto, porque eu acho que foi um equívoco, né? Eu ousaria dizer um grave equívoco do legislador quando editou, agora em abril desse ano, a Lei 13.994, que fez aquela alteração, me desculpe a sinceridade aqui, uma alteração um pouco estabanada na Lei 9.099 para estabelecer o cabimento das audiências virtuais, e que se as pessoas não se conectassem, né, se as pessoas não estivessem ali conectadas no momento, o juiz proferiria desde logo a sentença. O que foi interpretado pela doutrina
de forma muito negativa, bom, proferirá desde logo a sentença é o quê? Se o autor não se conectar, o juiz vai extinguir o processo. A gente está no JEC, artigo 51 da Lei 9.099. E se o réu não se conectar, muito provavelmente vai vir por aí uma sentença de procedência do pedido do autor. Então, a 13994 ela não levou em consideração os instrumentos assíncronos, que são muito úteis, né? Se a gente parar para pensar, todas as grandes ferramentas de vendas virtuais, por exemplo, o Mercado Livre, por exemplo, o Amazon Prime, eBay, né? O eBay foi pioneiro em utilizar o Moldria, que é uma plataforma americana de enorme sucesso, né? Já foi estudada por diversos acadêmicos, é um verdadeiro case de sucesso e que influenciou todas as outras plataformas. Então, na grande maioria dos casos, você não precisa fazer uma audiência nem uma reunião presencial, você resolve aquilo com trocas de mensagens, né? O consumidor abre uma reclamação e fala, olha, não recebi o produto. Eu comprei uma bicicleta, chegou um velocípede na minha casa, alguma coisa está errada. Automaticamente a plataforma suspende o pagamento. Falou, opa, vendedor, resolve esse problema, senão eu não vou transferir para você esse crédito. E a partir daí a coisa se desenvolve, né? Eu já passei por algumas situações aqui em casa, comprando coisas para as crianças, coisas para casa, e todas elas foram resolvidas, né? E você tem também uma iniciativa muito interessante, que hoje está a cargo lá do nosso Luciano Tim, né? Que é um acadêmico, mas que tem também uma veia operacional muito forte, né? Que é a plataforma, que hoje é a plataforma oficial desde janeiro deste ano. Foi editado um decreto determinando que a plataforma consumidor.gov.br seja a plataforma oficial para a realização desse tipo de acordo. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de entrar, é muito interessante, você faz um cadastro, consumidor.gov.br, você faz o cadastro e ali você encontra dados transparentes, né? Você pode pesquisar qualquer empresa conveniada, percentual de acordos, tempo de resposta, qualidade da resposta, grau de satisfação do consumidor, né? Então, dentro dessa situação trágica da pandemia, como o Daniel colocou no começo, existem muitas situações que, infelizmente, são insolúveis, né? As pessoas que morreram, as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que tiveram que fechar os seus estabelecimentos. Essas são situações que não se tem como resolver, não temos que resolver, não temos como resolver. Algumas não tem mesmo, outras não têm como ser resolvidas a curto prazo, né? A gente vai ter um delay aí de 2 anos até a economia se recuperar num cenário otimista. Mas várias outras questões de natureza consumerista, da recuperação judicial, questões de locação, né? Lá na Justiça do Trabalho, essas questões de acordos, suspensão, redução de carga horária, né? E aí eu encerro com esse ponto, que é uma questão que eu vou deixar aí para depois, se os colegas quiserem retomar, ou mais à frente para o debate, que esta resolução do CNJ, isso não está batido o martelo ainda, mas pelo que a gente tem auscultado entre os conselheiros, existe uma tendência de determinar a obrigatoriedade do uso de uma dessas ferramentas antes do ajuizamento da demanda para questões oriundas da pandemia do Covid-19, né? Essa discussão ela começou lá atrás, na verdade, em abril a gente fez um evento com a Universidade de Cagliari, na Itália, participaram professores de 20 universidades diferentes e houve um consenso, mesmo entre aqueles mais puristas, entre os mais teóricos, que tem alguns autores que, por exemplo, não aceitam nem que a mediação seja feita em juízo. Dizem que isso o professor Elídio Resta, da Roma 3, por exemplo, diz que mediação judicial é um contrassenso, porque se é judicial não pode ser mediação. Mas são posições mais isoladas, né? O falecido professor Vará sustentava isso, no Sul também. Mas, vindo mais para o meio termo, né, a doutrina majoritária sempre entendeu que a mediação podia ser judicializada, mas não deveria ser colocada como um status de obrigatoriedade. No entanto, países como Argentina, Itália, Suíça
foram em sentido contrário. Isso chegou a ser levado à Suprema Corte da Itália, que manteve o sistema da mediação obrigatória. Então, há uma tendência hoje, tá, de que, para esses conflitos surgidos em razão da pandemia, em razão da enorme quantidade de ações que são esperadas. Número um. Número dois, em razão da enorme quantidade de processos que já estão tramitando no Poder Judiciário, como o Daniel acabou de falar. Número três, em razão da necessidade da gente racionalizar o acesso, senão corremos o risco do sistema judicial ficar emperrado, se não quebrar, né? E, finalmente, a necessidade da gente buscar um custo-benefício, a maneira mais efetiva de resolver, dar o tratamento adequado, né? Qual é a ferramenta mais apropriada? Adequado significa uma relação de efetividade, né? A ferramenta mais adequada é a ferramenta mais apropriada para aquele tipo de conflito, para um conflito com aquelas peculiaridades. Tá bom, meus amigos? Então, eu queria lançar aí essas ideias, trabalhar um pouco essa questão das ferramentas, falar um pouco da questão da plataforma, das possibilidades e das discussões que estão sendo feitas aí. Eu, novamente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui em mais um evento da Emerge. Agradeço ao professor Daniel pelo convite e cumprimento os meus ilustres colegas e amigos, doutor Marcos Jobim, doutor Osmar Paixão, doutor Edilson Vitorelli, aí por estar conosco nesse dia. Querido Daniel, então retorno a palavra a você. Muito obrigado. Obrigado, professor. Excelente. Eu não posso muito mais escutar o professor dar aula, não. Cada vez que eu escuto uma palestra, a tese ganha um capítulo a mais. Então, isso é um falso problema. Nessa linha do que o professor acabou de palestra excelente, choque de realidade para a gente do que vem acontecendo, dessa linha do que o professor defende há muito tempo, da questão da ressignificação do acesso à justiça. O Código Fux trouxe isso de forma, acho que muito clara, a necessidade de um acesso à justiça racionalizado, uma reconfiguração do interesse de agir. Há uma necessidade de uma atividade policêntrica do judiciário, com participação de participação de mais pessoas para a construção de soluções. E aí o ministro Fux também falou isso segunda-feira e vem falando isso há muito tempo. Há necessidade também de uma interdisciplinariedade, principalmente agora, diante da Covid, com a economia, com outras ciências. E aí, já levantando aqui a bola para o professor Marcos Jobim, o processo civil tradicional, ele suporta esse tipo de atividade policêntrica, essa tessitura complexa, essa modernidade fluida jurídica que a gente tem aí, a necessidade de diálogo das fontes. O processo civil tradicional admite, digamos, uma customização de técnicas processuais, ou o processo coletivo seria importante para isso também, ou o processo estrutural? Professor, mais uma vez agradeço a presença, muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, a pergunta já é espetacular no início, eu espero que até o final eu consiga, de alguma forma, trazer alguns indícios para a resposta, que eu acho que, né, nesse momento ainda não existe. Mas eu gostaria de agradecer encarecidamente à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e faço isso na pessoa do Dr. Daniel Viana Vargas, que, né, me convidou faz perto de um mês e foi difícil fechar a agenda, e agradeço toda a gentileza para que a gente possa estar aqui hoje nesse ambiente para discutir tão importantes, né, assuntos relacionados à pandemia e à atuação do Poder Judiciário, né, posteriormente a ela. Vou ratificar aqui todas as condolências que foram realizadas já pelo Dr. Daniel e pelo meu querido amigo professor Humberto Dalla, a quem cumprimento desde já. Sempre é bom lhe ver, sempre é bom lhe ouvir, parabenizando pela palestra. Gostaria de dar minhas boas-vindas ao professor Edilson Vitorelli, meu querido amigo, e ao professor Dr. Osmar Paixão também. Fazia tempo que a gente não se via, enfim, a gente passa um tempo sem se ver, e aí, quando a gente se vê, a gente quer conversar além do processo, né? E essa pergunta iniciada pelo Dr. Daniel é importantíssima para o rumo, né, que eu vou tomar com a minha explanação. E já inicio isso falando
por causa do tema que me foi determinado, né? Que é processos estruturais e diálogos institucionais, certo? Então, eu vou tentar, na segunda parte, para o final da minha palestra, trabalhar um pouquinho com os diálogos institucionais, e para isso eu vou tocar num projeto de lei que está um pouco esquecido, mas que traz algumas partes boas desses diálogos institucionais que podem existir pela via do processo estrutural. Mas é muito importante essa provocação inicial do Dr. Daniel, porque a minha palestra fecha com uma ocorrência de mais ou menos 10 dias atrás, que foi, né, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, num acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que trabalha com processos estruturais. É um dos poucos acórdãos já existentes sobre processos estruturais que o Superior Tribunal de Justiça tem a oportunidade de falar, e isso é muito importante, porque fecha com um monte de coisas que eu venho falando há um bom tempo, e o professor Humberto estava lá na defesa da minha tese, lá em 2012, e que, né, nesse momento, começam a acontecer. E esse acórdão, doutor Daniel, e todos aqueles que nos ouvem aqui, nos veem aqui, e minhas boas-vindas também a todos e a todas, ele é importantíssimo porque ele determina nas entrelinhas algo que esse evento e outros tantos precisam cada vez mais serem vistos e serem discutidos, né? Porque a ministra Nancy Andrighi, dentro de um processo em que ela acredita que o litígio seja estrutural, ela determina a nulidade do processo, né, desde a sua citação, um processo iniciado em 2017, uma nulidade decretada em 2020. Vejam bem, se a gente está falando em litígio estrutural, isso não pode acontecer. É um contrassenso para quem estuda processo estrutural ter, durante 3 anos, a tramitação praticamente só de recursos, em que 3 anos depois do STJ se manifesta e diz, olha, e essas são as palavras nas entrelinhas que a ministra Nancy Andrighi diz e que eu consigo ver, olha, vamos estudar isso aqui. Não pode chegar aqui um processo por via do recurso especial e eu ter que anular, ainda mais com um litígio que se traz, né, com o recurso especial que eu venho agora a julgar. E ela, bem pontualmente, ela diz, olha, isso aqui não se resolve pelo processo civil tradicional. Eu não sei nem se isso aqui se resolve pelo processo coletivo que a gente vem estudando desde então. Então, isso aqui precisa de um debate, não só do Estado, mas da sociedade civil, para esse tipo de litígio que a gente está aqui, nesse momento, trabalhando. Então, me parece que tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo de 10 anos começou a chegar no Poder Judiciário, finalmente. Mas mostra que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e que ainda, né, nos tribunais estaduais, nos tribunais federais e nos juízes de primeiro grau, isso ainda não é uma realidade, né, que precisa de uma modificação. E talvez esse acórdão, né, que é um acórdão que, para mim, diz muita coisa, seja um marco para que se inicie a que todos possam pensar e repensar esse tipo de litígio, esse tipo de processo, desde as instâncias, né, desde as primeiras instâncias. Porque, e aqui eu vou falar um pouco sem ser, né, sem juridiquês, sem nada, né, porque depois que inicia um processo, né, cujo litígio é estrutural e chega num tribunal estadual ou um tribunal regional federal sem a declaração que ele seja estrutural, já entortou. E aqui vai, né, vai a linguagem não coloquial, já entortou. Tu não consegue mais, né, ressignificar ele como a gente tem pensado o litígio estrutural e processo estrutural desde o início. Então, o que a gente precisa, né, é que haja um timing para que aqueles que estão expostos a um litígio dessa natureza possam, o quanto antes, identificar, né, e declarar que aquele processo foge do tradicional. Foge do tradicional, foge do comum, foge do ordinário. Porque depois que inicia de uma forma que não a estrutural, pode vir a dar só dissabores dentro do Poder Judiciário. E acontecer como ocorreu há 10 dias atrás, ter que declarar, depois de 3 anos, toda uma nulidade desde a citação, porque, enfim, né, não foi pensado ele como estrutural desde o juízo inicial. Então, o que eu vou tentar aqui, doutor Daniel, é mais conceitualmente, né, nesses primeiros minutos,
e depois trabalhar com os diálogos institucionais, demonstrar o que vem a ser um processo estrutural. Porque em muitos locais ainda não se alcança esse tipo de nomenclatura, e ainda não se alcança esse tipo de processo. Eu tenho certeza que, né, dos nossos 411 agora, né, ouvintes, né, a gente tem muitos que ainda, né, estão conhecendo o que vem a ser um processo estrutural e as suas características. E eu vou aqui trabalhar com as suas características para que eu possa chegar, então, numa delas, que é o diálogo institucional. Primeira coisa, eu não consigo pensar o processo estrutural sem falar em alguns casos. Tá? Então, o que a gente mais ou menos conhece do processo estrutural vem do julgamento de 1954 da Suprema Corte dos Estados Unidos e depois de 1955, que é o caso Brown versus Board of Education of Topeka 1 e Brown versus Board of Education of Topeka 2, que é o famoso caso da dessegregação racial, que trabalhou, então, com a inconstitucionalidade daquela doutrina dos separados mas iguais e teve que determinar que a dessegregação fosse feita nas escolas públicas, né, nos Estados Unidos. Né? Um problema que a própria Suprema Corte já tinha em 1896 dito que era constitucional, num caso chamado Plessy versus Ferguson. Então, ele vinha, né, há 50 anos dizendo da constitucionalidade de uma política de segregação racial e, de uma hora para outra, teve que determinar a dessegregação. Então, imagina a complexidade que foi para terem os atos posteriores, né, sido realizados para tentar, de alguma forma, fazer essa dessegregação racial nos Estados Unidos. Tem várias críticas sobre o caso Brown, o professor Vitorelli conhece praticamente todas delas e a gente debate muito sobre isso. Ele pode, inclusive, depois passar algumas fontes para nós, para que passe ao público que está nos ouvindo, mas é bom entender que esses tipos de julgamentos se estenderam para os Estados Unidos e para fora dele também. Tá? Depois a gente teve o famoso caso no sistema prisional do Arkansas, tá? Em que muitos dos presos tinham condições altamente indignas, né? Eram presos além do tempo, havia solitárias, havia tortura, havia violência no sistema da guarda prisional. Tudo isso foi trabalhado dentro de um processo, não de um processo estrutural, porque eles não têm o processo como a gente tem aqui, né? Mas dentro de um litígio estruturado. Também fora dos Estados Unidos, a gente pode ver casos de processos estruturais no Canadá, envolvendo o sistema de educação, né? e de aprendizado da língua francesa e inglesa. Isso é muito importante também para dizer que não é só nos Estados Unidos. A gente tem processo estrutural na África do Sul, né? Tendo em vista as razões das desigualdades sociais, né? Principalmente em casos envolvendo miséria no sistema de moradia e de alimentação. A gente tem processos estruturais na Índia, né? A gente sabe que o sistema da Índia é em castas ainda, né? E os Dalits são a casta mais inferior da sociedade. Então, tem que haver processos estruturais para que eles possam alcançar algum tipo de dignidade frente a outra casta. A gente tem processo estrutural na Colômbia, né? Principalmente nas áreas de narcotráfico, onde as pessoas foram retiradas das suas residências por causa da guerra com o tráfico e foram retiradas de uma forma indigna. E o tribunal determinou que elas fossem retiradas de uma forma digna. Né? Nós temos casos de processos estruturais aqui na Argentina, aliás, que é um grande parceiro nosso no estudo, principalmente com o caso da despoluição do rio Matanza-Riachuelo, né? Que já dura desde 2009 a sua despoluição naquilo que vem a ser talvez o processo estrutural mais conhecido da América do Sul. Enfim, nós temos processos estruturais em todas essas realidades. Então, não é só nos Estados Unidos e queremos importar dos Estados Unidos algo. Não. Tem outras realidades tantas em que a gente pode ver que o processo estrutural ou litígio estrutural tem sido, de alguma forma, aceito, certo? E quais são as características? Vejam bem, a gente está trabalhando aqui, né? A gente está trabalhando aqui com sistema de educação, a gente está trabalhando aqui com sistema prisional, a gente está trabalhando aqui com um sistema de miserabilidade de moradias, né? A gente está falando em fome, a gente está falando em sistema de castas, de diferenciação de pessoas, a gente está falando em narcotráfico, a gente está falando em despoluição. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui
com aquilo que é uma das principais características do litígio estrutural, que vem a ser o quê? Litígios complexos, né? Litígios que têm, em sua essência, uma alta complexidade. Não é nem complexos, né? Eu diria hipercomplexos, porque, né, pelo juizado especial, pela Lei 9.099, não vai para lá litígios complexos, né? Então, é muito mais do que uma mera complexidade. É uma hipercomplexidade em que a gente precisa, de alguma forma, dar conta daquela situação real. Então, uma das características principais de um litígio estrutural é a sua hipercomplexidade. Outra, né, característica bastante marcante de um litígio estrutural é a sua multipolaridade. A gente não trabalha naquele binômio Marco Jobim e professor Edilson Vitorelli, o Marco cobrando uma dívida de R$300 de um cheque prescrito do professor Edilson. Não é assim, não é autor e réu. Há uma multipolaridade, né? Há vários polos de atuação dentro desses tipos de litígios que a gente está conversando aqui. Uma outra característica dos litígios estruturais, muito forte na Colômbia, a partir dos julgamentos dos tribunais, é a que parece ser uma evidência e salta aos nossos olhos, é uma violação sistemática a direitos fundamentais ou direitos humanos, né? Depender de onde tu está vendo, se é direito fundamental ou direito humano, ordem interna ou ordem externa, né? Então, há uma violação sistemática, né, aos direitos fundamentais e aos direitos humanos, né? Não é de uma hora, né, da noite para o dia que vai começar a acontecer. Não, porque eu tenho que dar tempo do legislativo e do executivo agirem também. Eu tenho que me escapar das críticas. O professor Osmar vai falar depois de ativismo judicial. Eu tenho que dar tempo para as coisas começarem a acontecer. Não é atribuição inicial do Poder Judiciário. A atribuição inicial, teoricamente, é do Executivo e do Legislativo. Então, eu tenho que dar um tempo. Então, eu tenho que esperar que isso se torne uma avalanche, né, em que a gente vai ter uma violação sistemática, né, e parece que inacabável das garantias e direitos fundamentais que nós temos aqui no Brasil. Outra característica bastante importante, ele é policêntrico. Né? Ele é policêntrico. Ele tem vários polos de atuação. O professor Lon Fuller, que a gente conhece, né, pelos seus livros que marcaram o nosso início de faculdade, os casos dos denunciantes invejosos e o caso dos exploradores de caverna, ele tem um artigo que ele compara com uma teia de aranha, né? Uma teia de aranha, porque ele é policêntrico, né? Eu mexo num canto aqui, eu posso mexer lá no canto de cima. Eu mexo numa parte aqui, eu posso mexer na outra. Então, veja bem, ele tem que ser totalmente estudado para que eu possa fazer as coisas, né, de acordo com que eu não mexa num lado e arrebente do outro. Então, esse policentrismo é algo bastante importante também dentro das características que um processo estrutural vem a ter. A ministra Nancy Andrighi coloca no acórdão que ele é multifatorial, né? Ele também tem múltiplos fatores que podem também auxiliar na identificação daquilo que vem a ser um litígio estrutural, né? Vamos, assim, trabalhar com um caso brasileiro, porque senão a gente vai ficar só, né, Estados Unidos, Canadá, né? Vamos trabalhar num caso brasileiro. Por exemplo, o desastre do Vale do Rio Doce. Né? Vamos trabalhar, assim, com o que a gente poderia pensar de multifatoriedade e de multicomplexidade, ou hipercomplexidade, ou de multipolaridade dentro de um processo desses, né? Então, a gente sabe que o desastre passou por 2 estados e atingiu perto de 30 cidades. Já começa aqui uma questão de competência e atingiu o mar, né? Já começa aqui um início de discussão de competências, né, municipais, estaduais e até mesmo internacionais, a depender de que ponto a lama chegou dentro do mar. Tudo isso já começa a fazer com que só em razão da competência desse caso se tenha perdido, depois o professor Vitorelli possa me corrigir, perto de 1 ano e meio, 2, para definir a competência, né, desse caso. Então, imagine como é que a gente fica, né, olhando as coisas de fora. Bom, durante esses 2 estados e essas 30 cidades e atingir o mar, a gente teve
gente que ficou sem água, gente que ficou sem segurança, gente que perdeu filho, gente que perdeu pai, gente que perdeu esposa, gente que ficou sem trabalhar, né? Gente que ficou, aí sim, né, sem amigos, porque os laços, vê bem onde é que a gente está chegando, a divisão pela lama fez com que as pessoas se afastassem, e os próprios laços, os vínculos de amizade fossem rompidos. Em tese, se a ideia é da restitutio integrum, eu tenho que fazer com que as pessoas se unam novamente. Qual o caminho disso? Bom, aí que está a complexidade disso tudo. E aí vocês não vão acreditar, porque a gente tem que trabalhar com esse exemplo também, né? Nesse caso, por exemplo, o desastre do Vale do Rio Doce, eu tenho que pensar até nos surfistas. Por quê? Porque atingiu o mar e era uma das principais praias de surf, que eles ficaram sem poder surfar por um bom tempo. Então, vejam, e aí eu vou fazer uma homenagem aqui ao professor Edilson e a sua obra, O Devido Processo Coletivo, né? E veja a irradiação de efeitos que um desastre desses pode ter. Né? São múltiplos efeitos em múltiplas pessoas diferentes, em que eu tenho que pensar em todas, né? Em todas as formas de recomposição de dano. Tanto é que lá existe, ao lado do judiciário, uma fundação, a Renova, que, em tese, auxilia em várias das questões relacionadas ao processo que tramita, ou aos processos que tramitam perante o Poder Judiciário. Então, a gente tem uma nova forma, inclusive, de desjudicialização, né? que é interessantíssima. Né? Esses dias, abrindo o site da Renova, estava sendo feito o quê? Uma licitação de uma área que já foi, em tese, né, retirada da lama, e que precisava, então, de um reflorestamento. Veja que coisas interessantes podem acontecer num único processo. Só que esse processo, como a gente está conversando, e como a ministra Nancy falou 10 dias atrás, não é aquilo que a gente está acostumado, certo? E aí eu venho falar aqui nesses poucos minutinhos que me faltam, aqui 3, 4 minutinhos, doutor Daniel, naquilo que, né, o doutor pediu para que eu falasse, dos diálogos institucionais. Né? Então, assim, ao lado de Porto Alegre, que tem estudado bastante isso, tem Federal do Paraná, tem Mackenzie, com o professor Edilson, tem, né, o ERJ, estão estudando forte lá, e não só, professor Humberto, na área do processo, na área de constitucional também estão fazendo teses e dissertações relacionadas a litígios e processos estruturais. Tem Espírito Santo, tem Bahia, tem Minas Gerais, né? Todos esses polos em que a gente, e mais outros, mas todos esses polos que a gente tem, enfim, atuado para tentar pensar o processo estrutural. E um deles é em São Paulo, na Universidade de São Paulo, também na Universidade de São Paulo, certo? Que, há anos atrás, perto de quando eu vinha fazendo ali minha pesquisa de doutorado, também fazia pesquisa sobre processos estruturais. Tanto é que houve o Owen Fis muito antes de eu conhecê-lo, e tem essa palestra no site da FGV, né, que é só pesquisar ali que vocês encontram. Um debate do professor Owen Fis com o professor Carlos Salles e a turma de mestrado e doutorado, que é interessantíssima. Né? E esse pessoal que vem estudando já ao mesmo tempo que eu e outros, criou o projeto de lei 8.058/2014, né? Principalmente ali pela mão da professora Ada, do professor Kazuo Watanabe, da professora Suzana Henriques, e trabalha em alguma parte, o projeto tem 32 ou 31 artigos, se eu não estou enganado. O projeto está meio Walking Dead, tá? Ele morre, ele renasce, ele morre, ele renasce, e agora ele teve um desarquivamento para algumas diligências que não foram cumpridas e possivelmente vai ser arquivado novamente. E nesse projeto de lei, doutor Daniel e o nosso público, a gente tem exatamente uma fase preliminar e uma fase processual, bem na linha que o professor Humberto ali estava falando de outras questões, mas a gente tem uma fase preliminar, né, onde o juiz recebe, né, o clamor da sociedade, de aquela política. O projeto está muito voltado para o Estado, tá? Daquela política pública que falta, e veja bem, o judiciário não faz nada sozinho. O juiz recebe e determina a notificação da autoridade que tem que promover aquela política pública. Essa é a ideia do processo estrutural. Por isso que eu deixei uma das características para o final. Ele deve ser dialogal com o Estado e com a sociedade civil, até para evitar várias das críticas que algumas, né, escolas, né, acabam
fazendo ao processo estrutural. Veja bem, o juiz recebe, notifica a autoridade que deveria, né, realizar aquela política pública e diz, olha, me apresenta um plano. Te dou 60 dias, renováveis por mais 60, para tu me apresentar um plano. E vamos discutir esse plano aqui. Né? Vamos discutir esse plano aqui entre todos os agentes que eventualmente possam dar a sua contribuição e com a sociedade civil. Essa é a fase pré-processual. Se o plano for bom, tipo uma recuperação judicial, só que, diferentemente da recuperação judicial, que o professor Vitorelli fala muito bem, ele pode ter plano e novamente outro plano e novamente outro plano, até que, eventualmente, né, se chega ao estado ideal das coisas. Veja bem, se por um acaso esse plano está bom, vamos discutir aonde? Né? Com audiências públicas, com amicus curiae, com audiências de instrução, eventualmente, com as pessoas que são envolvidas. E se não se for chegar a um determinado consenso, né, nem vou falar da parte da conciliação, que eu sei que eu já estou com 23 minutos, se parte para a fase judicial. E aí, doutor Daniel, que eu também gosto do projeto nesse tópico, a fase judicial, da mesma forma, não é o juiz que vai determinar o plano. Aí é quase como uma segunda fase da prestação de contas. Né? Não, existe esse estado de ineficácia das políticas públicas ou de inexistência de políticas públicas, e eu determino, então, que o agente responsável realize o plano sob tais medidas, sob tais penas, sob tais sanções. E aí ele vai ser, em tese, obrigado a realizar o plano também com todo esse diálogo, né, dentro do processo, e o projeto segue, né, nessa linha até a sua previsão, lá nos artigos finais, da instituição de varas estruturais dentro do Poder Judiciário Federal e dentro do Poder Judiciário Estadual. Por quê? Porque é um tipo de processo totalmente diferente, em que não pode ter a mesma contagem, né, de pontos como o CNJ pontua, né, processos de massa para julgamento, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, e que o juiz, se tiver 1, 2, 3, né, na sua mão, né, ele já tem trabalho por mês inteiro durante muitos anos, certo? Então, o processo, né, estrutural é mais ou menos isso. Eu sinto falta, né, desses debates, né, mais a nível de projetos de lei mesmo, que é o que eu acho que realmente necessita nesse momento, e ainda mais em momentos em que a gente vive uma pandemia e não se sabe o que vai acontecer pós-pandemia dentro do Poder Judiciário. Certo? Talvez, como o professor Gajardoni disse na semana passada, retomar o debate sobre esse projeto seja algo salutar nesse momento, ou a realização de um novo projeto aí envolvendo todas essas escolas que eu estou aqui comentando. 25 minutos, devolvo a palavra ao doutor Daniel, agradeço assim encarecidamente, né, toda a parceria nesses últimos 30 dias para poder fechar e poder ouvir os amigos aqui nessa manhã de hoje. Beijos e abraços para todo mundo e se cuidem. Obrigado, professor Marco, Félix Jobim, excelente palestra, e só para dizer que a parceria não termina por aí, não. Eu só não pegar os professores de surpresa, mas eu já submeti à Emerge uma proposta de um curso sobre processo estrutural para o curso de aperfeiçoamento dos juízes, está no Conselho Consultivo, os professores já estão devidamente convocados caso seja aprovado o modelo. Eu fiquei pensando durante a palestra do professor, surgindo aqui algumas dúvidas, algumas confabulações. Alguns professores no país já estão trabalhando com a questão do direito processual do desastre, né? Do direito do desastre, que o professor Daniel Farber, de Berkeley, traz isso muito claramente, mas a gente sabe que Califórnia, por exemplo, onde isso foi concebido, você tem a questão dos terremotos de forma muito clara, há uma preparação, há uma ideologia, há uma concepção sobre isso. E aqui no Brasil a gente achava isso muito distante, né? Mas a gente já teve aí Brumadinho, teve Mariana, teve o derramamento de óleo do Nordeste, e hoje a gente tem a pandemia, como se fosse aí efetivamente um desastre e uma infinitude de litígios irradiados desse ponto em comum. E aí que gera uma dificuldade muito grande de concepção de qual o ramo, qual um instrumento necessário, qual o método, qual a ferramenta
para lidar com esse tipo de situação, com essa infinitude de litígios. Se é o processo coletivo, se é o processo estrutural, e no processo estrutural, como é que a gente vai fazer? Eu fico pensando aqui se no processo estrutural essas medidas que o judiciário vem adotando, por exemplo, de modulação do isolamento social, de escalonamento da retomada de atividades comerciais, empresariais, se isso poderia ser entendido como uma modalidade de atividade performática ou de processo estrutural, e como é que fica a situação daquelas pessoas que serão atingidas por essas decisões. Como é que a gente lida alguns problemas que já vêm do processo coletivo com questão de representatividade adequada, com questão aqui de participação nesse envolvimento, com questão de conexão e litispendência entre pretensões individuais enquanto esse processo estrutural está sendo concebido, essa solução está sendo engendrada por esses múltiplos fatores. E, para tanto, agradecendo o professor Marco Félix Jobim, convido o professor Edilson Vitorelli a tentar nos esclarecer algumas dessas dúvidas nesse pouco tempo que temos aqui em razão do modelo. O professor Edilson Vitorelli, que segundo consta, posso estar equivocado, foi quem primeiro, o professor Edilson Vitorelli, falha minha, não falei, é procurador da República, e foi quem primeiro no Brasil deflagrou um processo estrutural como processo estrutural, efetivamente. O processo estrutural depois parece que ele pode se tornar estrutural, mesmo sendo deflagrado uma ação coletiva, um processo individual. Mas quem deflagrou efetivamente o primeiro processo estrutural no Brasil, o professor Edilson Vitorelli. Professor, bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, doutor Daniel, pela gentileza da apresentação, do convite. Bom dia a todos. Professor Humberto Dalla, nosso querido titular, professor Osmar, professor Marco Jobim, meu querido amigo lá da PUC Rio Grande do Sul, fazendo muitas coisas juntos. Quero dizer a vocês que o professor Marco está organizando 2 livros aí que estão sendo lançados agora, dos quais eu participo. Então, não deixem de pesquisar depois, tudo que o professor Marco Jobim faz são coisas interessantes. Então, vale a pena que vocês vejam depois. Meus caros, para não me alongar muito aqui, eu quero começar rápido para a gente poder tratar do assunto. Vejam que o professor Marco Jobim já mais ou menos deu uma boa delineada no que a gente tem para dizer, então não tenho praticamente nada a acrescentar em relação ao que o Marco já disse, então só vou pontuar alguns aspectos que me parecem significativos aqui. A pandemia nos trouxe a todos os operadores do sistema de justiça uma sensação, ou a constatação, que talvez alguns não tivessem, muitos tinham, mas alguns não tivessem, e que às vezes é meio chocante para nós, que é a de que nós não podemos tudo, né? A gente sempre achou que o poder da caneta resolvia todos os problemas, até que a gente chegou a uma situação, então, que se não tinha vaga na creche, a gente entrava com a ação e o juiz mandava matricular na creche. Se não tinha leito na UTI, a gente entrava com a ação e o juiz mandava internar na UTI. E magicamente, o poder da caneta permitia que todos os problemas fossem resolvidos. E a pandemia nos mostrou que não é assim, né? Que a partir do momento que a crise que a gente tem não é uma crise de legalidade, quer dizer, ela até é em algum limite, mas a crise de fundo não é uma crise de legalidade, então a gente começou a ver que o sistema jurídico, que tudo que o sistema jurídico nos apresenta, não é suficiente para resolver o problema. Qual é a situação, né? Qual vai ser o cenário com o qual a gente está se defrontando já em algumas capitais, não em todas? É a situação de que não existem os recursos materiais necessários para determinados problemas, para resolver determinados problemas. Esses recursos que faltam foram mudando ao longo do tempo. Então, num primeiro momento faltavam máscaras, aí depois apareceram as máscaras, num segundo momento faltavam leitos, e aí começou a se construir hospitais de campanha. Agora nós estamos num momento que falta, por exemplo, né, eu atuo nisso no Ministério Público Federal, falta, por exemplo, sedativo para fazer a intubação. Então, não existe o sedativo que é usado para intubar as pessoas, que é uma coisa que ninguém imaginava. Quer dizer, agora você tem um respirador, mas você não consegue botar a pessoa no respirador, porque você não tem o sedativo para fazer o procedimento, né? Então, essa é
situação realmente inusitada, e que não é o poder da caneta que vai resolver, porque você não consegue, né, simplesmente fazer aparecer sedativos a partir de uma decisão judicial. Essa consciência desse problema é que está nos fazendo reforçar a necessidade de repensar alguns conceitos que a gente tinha. Um deles é o problema de como que o processo incide sobre a sociedade. O professor Osmar ainda vai falar sobre essa questão do ativismo judicial um pouco mais adiante, mas eu devo dizer a vocês, só para adiantar uma posição, que eu acho que a discussão de ativismo no Brasil ela veio um pouco de perna quebrada, porque a gente aproveitou muita literatura de outros países que têm constituições muito diferentes da nossa. Então, no Brasil, a gente não tem discussão se isso é direito ou não é direito, como existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não positivaram nenhum direito social. Então, para eles é muito relevante você discutir se quando a Suprema Corte interfere em segregação, se isso é ativismo ou não é. Para nós, essa relevância é muito menor, porque a nossa Constituição é muito pródiga em direitos. Então, o direito à educação é um direito subjetivo, o direito à saúde é um direito subjetivo, não tem dúvida nenhuma, está escrito na Constituição, né? Então, eu acho que a nossa discussão real não é se, é como. Né? Porque o nosso texto constitucional não tem amparo para você dizer, na minha opinião, né? Não tem amparo para você dizer o juiz não pode intervir em saúde, o juiz não pode intervir em educação. Se a saúde e a educação estão sendo negadas a alguém, o texto constitucional autoriza a intervenção. Para mim, a dúvida não é essa. A dúvida é como. Como fazer para intervir bem? Como fazer para intervir de maneira construtiva? E eu tenho tentado traçar basicamente 3 modelos de intervenção. O primeiro modelo, que é o que mais acontece, é o pior, que é a multiplicação de processos individuais. Então, você interfere em políticas públicas, acha que não interfere, então esse é o pior modelo, porque ele ainda deixa o sujeito com a consciência tranquila. Porque ele está interferindo em políticas públicas, só que como ele está fazendo uma intervenção a conta-gotas, então ele acha que aquilo não é intervenção, que ele está simplesmente garantindo direito subjetivo a uma pessoa. Só que, para dar o exemplo da educação, no estado de São Paulo, em 4 anos, foram 60 mil ações judiciais relacionadas à educação. Em termos de saúde, a União gasta 1,3 bilhão para cumprir ordens judiciais por ano, 1,3 bi. A maioria deles determinada em ações individuais. A maior parte desse 1,3 bi decorrente de ações individuais e não de ações coletivas. Então, todo mundo acha o processo coletivo tem um problema de intervir em políticas públicas. Pelo contrário, a intervenção do processo individual sobre políticas públicas é muito mais drástica do que a intervenção do processo coletivo, porque ela é muito mais desordenada. Ela é muito mais desordenada. Ela ocorre em grande proporção e de maneira desordenada. O segundo modelo que eu tenho trabalhado é o processo coletivo, que se preocupa com as consequências e não com as causas. Então, por exemplo, você tem algumas ações coletivas dizendo que, se não há vaga em hospital público, eu quero que o ente público seja condenado a custear leitos em hospitais privados. Ou, se não há vaga em creche, eu quero que o poder público seja condenado a criar vagas em creche. Esse é o modelo que o Ministério Público adotou durante muito tempo, então a gente faz ações coletivas nas quais a gente não se preocupa ou não se pergunta quais são as causas do problema, a gente quer resolver as consequências desse problema. Esse é um modelo um pouco menos pior do que o primeiro, mas ainda assim ele não é bom. Ele não é bom, primeiro, porque raramente você ganha, né? Por um ponto, ele não é bom estrategicamente, porque raramente você ganha. Qualquer juiz, quando eu digo qualquer juiz, eu estou aqui falando de mim mesmo, eu fui juiz federal, então eu não estou fazendo uma crítica nem nada, estou falando de mim mesmo. Qualquer juiz
vai ter a consciência muito mais tranquila em deferir 6.000 ordens judiciais para colocar uma pessoa na UTI ao longo de um ano, do que em deferir uma ordem judicial para mandar criar 6.000 leitos de UTI. Então, há estudos, inclusive, que mostram isso. É mais fácil você ganhar a mesma coisa picado do que você ganhar num processo só. Isso também é um problema, porque a gente acaba tendo... a gente perde, e mesmo quando a gente ganha, o processo demora muito, em primeiro lugar, então o processo demora muito, a gente usualmente perde, e mesmo quando a gente ganha, a gente acaba se deparando com uma decisão judicial que é de difícil execução. Porque muitas vezes essa decisão não tem um conteúdo mais compatível com a realidade, porque o pedido foi feito há 7, 8, 9, 10, 11 anos atrás. Então, a realidade hoje é possível que os leitos que você pediu que fossem criados já foram criados ao longo do tempo, e agora você não sabe mais se precisa criar outro tanto daquele, ou se precisa criar menos, ou se precisa criar mais. A realidade não é mais compatível com isso. É muito difícil você ganhar tutela provisória por causa da bendita suspensão de liminar, né? Então, mesmo que você ganhe tutela provisória, eu sempre digo isso aos meus alunos, quando o réu é o Estado e você ganha uma tutela provisória, o único jeito dela se manter é se o Estado não considerá-la importante o bastante para caçá-la. Porque se ela for importante o bastante para que o Estado se preocupe em caçá-la, ele tem um sem número de oportunidades, com agravo, suspensão no presidente, agravo interno, suspensão no STJ, agravo interno, suspensão no STF, agravo interno, que mais dia, menos dia, ele vai ganhar essa suspensão. Então, a gente acaba dependendo, para essas ordens judiciais de grande impacto, do trânsito em julgado. E isso depende de tempo. E até que esse tempo ande, isso vai ser difícil. E aí a gente chega no terceiro modelo, que é esse que a gente está tentando desenvolver agora, que é o modelo do processo estrutural. A ideia de um processo estrutural é a ideia de se tentar fazer um processo mais flexível, um processo que seja capaz de responder a essas necessidades mutáveis da realidade, sem que a gente saia 100% daquilo que existe, né? Porque, afinal de contas, por mais que a gente tenha um projeto de lei, etc., mas a lei que tem é a lei que tem. Então, a gente vai ter que trabalhar com ela. Esse é o tema do meu próximo livro, que deve ser lançado daqui a um mês e pouco, mais ou menos, já está na editora, que se chama Processo Civil Estrutural, Teoria e Prática. O que eu comecei a escrever, e à medida que eu fui pesquisando, eu descobri isso. Na verdade, o que está chegando no Brasil agora é a discussão teórica sobre processo estrutural. Mas nós já temos muitas experiências de processos estruturais que são feitos desse jeito, conduzidos pelos juízes de maneira estrutural, sem que as pessoas se deem conta do que estão fazendo. Por quê? Porque a pessoa responde à natureza do problema. Ela tem um problema que é mutável, ela tem um problema multifacetado, e ela começa a operar, o juiz, a juíza, começa a operar o processo, levando em conta a natureza do problema, a natureza do litígio. Então, a ideia de um processo estrutural nada mais é que um processo que seja responsivo às necessidades do litígio, né? A minha tese de doutorado, esse livro que foi premiado, que o doutor Daniel mencionou, é exatamente essa tentativa. É uma tentativa de fazer uma tipologia de litígios e mostrar que o processo, seja coletivo, seja individual, mas o meu foco é o coletivo, precisa ser responsivo às características do litígio, em vez da gente partir de um modelo processual rígido e querer fazer a realidade caber no modelo processual, em vez da gente querer fazer um modelo processual capaz de lidar com a realidade. Então, o que eu faço no livro é ir passando, nesse novo livro, né, no processo civil estrutural, ir passando pelas diferentes momentos do processo e mostrando como que os instrumentos processuais que a gente já tem podem ser adaptados para responder
a essas necessidades de um litígio que não é, como o professor Marco mencionou, não é entre Marco e Edilson, e nem é sobre cheque, porque, afinal de contas, quem é que dá cheque hoje em dia, né? É um litígio que é as pessoas antigas só. Quem é que é um litígio que trata de um contexto, de todo um contexto social, né, que precisa ser solucionado. Então, eu não sei se eu vou conseguir aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela só com vocês. Essa é uma apresentação bem mais longa, mas só para que vocês consigam ter uma ideia do que é esse protótipo de um processo estrutural. Quer dizer, o processo estrutural é um processo que pensa em fazer um diagnóstico de um problema, né, de um litígio, elaborar um plano para resolver esse litígio, implementar esse plano e fiscalizar a implementação desse plano. Só que a partir do momento que a gente implementa e fiscaliza a implementação, a gente percebe que o nosso diagnóstico tinha problemas, ele está errado, ele mudou. Então, a gente refaz o diagnóstico, reelabora o plano, reimplementa o plano, fiscaliza novamente e assim por diante. Então, em vez de a gente pensar, o nosso grande problema para mim é que a gente sempre pensou o processo linearmente. O processo sempre foi pensado de maneira linear. O convite que o processo estrutural nos faz é um pensamento cíclico. O pensamento linear que parte da petição inicial e avança até a coisa julgada e depois o cumprimento, responde mal às necessidades desse litígio. Então, se a gente parte da premissa de um pensamento cíclico, a gente consegue resolver isso de maneira muito melhor. É possível fazer isso com o arcabouço normativo que a gente tem hoje? É possível. É preciso esticar um pouco, concordo, é preciso esticar um pouco a interpretação de diversos dispositivos legais para que a gente consiga fazer isso. Mas, como o professor Marco mencionou, esse projeto da USP, com todos os méritos e todos os deméritos que tenha, tem muito pouca chance de avanço, né? Ele não avançou nada. Na verdade, no processo de 2014, ele não chegou a ser apreciado em nenhuma comissão, não recebeu nenhum parecer, ele já foi arquivado 2 vezes por término de legislatura, e aí foi ressuscitado 2 vezes, mas ele não avançou absolutamente nada. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer uma limonada com os limões que estão aí, que são o microsistema processual coletivo e o CPC. Nesse acórdão lá do STJ, que o professor Marco menciona, que ele foi citado, etc., o STJ disse uma coisa muito importante, que é um caso em que tinha havido uma improcedência liminar. E o STJ disse, olha, a complexidade do problema não justifica improcedência. Não venha me dizer, isso aqui é muito difícil, então eu não vou trabalhar. É um problema que é complicado. Se o problema é complicado, então abra-se para resolver as complicações, modifique a ferramenta para que a ferramenta seja capaz de dar conta do problema. O STJ deixou isso muito claro para nós nesse acórdão. A dificuldade da tarefa e a inaptidão da ferramenta não são desculpa para a gente não fazer. Meu avô, meu saudoso avô, era alfaiate, e ele sempre costumava dizer que a desculpa do mal profissional é a ferramenta. Então, não adianta a gente querer dizer que a ferramenta é que é ruim e que a gente não consegue fazer porque a ferramenta é ruim. O STJ concorda com o meu avô e já cortou essa desculpa de dizer que a ferramenta é ruim. A gente vai ter que fazer. Só aproveitar que eu já estou com a tela compartilhada aqui com vocês. Antes, o livro ainda não saiu, deve sair brevemente, depois eu vou mandar para o Dr. Daniel divulgá-lo aí para vocês, mas só para aproveitar que eu estou com essa tela aqui, para mostrar que um dos artigos que eu escrevi sobre esse tema, esse artigo está disponível na internet. Então, para quem quiser, esse link que está aí para vocês, se vocês jogarem no navegador bit.ly/processo estrutural, você cai na minha página do academia.edu, e aí eu disponibilizei lá o artigo que eu escrevi sobre esse conceito, sobre esses conceitos relacionados ao processo estrutural. Então, bit.ly/processo estrutural. Eu peço desculpas a quem for ler só o artigo, porque boa parte do meu pensamento sobre o processo estrutural dialoga com o que eu escrevi no livro.
que é esse aqui. Então, os conceitos que estão lá, por exemplo, esse conceito de litígio irradiado foi um conceito que eu criei nesse livro, né, que o Dr. Daniel mencionou no começo da fala. Então, é uma coisa que, de alguma maneira, eu resumo isso no artigo, mas para quem quiser, esse livro é da RT, saiu, essa é a segunda edição, que saiu em 2019, comemorativa do prêmio. Mas ele exige algum tipo de diálogo com essa obra, mas ela permite, o artigo, que está gratuito lá na internet, permite que vocês, pelo menos, tenham uma ideia do que eu quero apresentar, até que daqui a alguns meses, daqui a uns 2 meses, o livro específico sobre o processo estrutural sai. Para fechar, como o professor Marco adiantou, um processo estrutural é muito trabalhoso, né? E isso eu sei que é uma coisa que é ruim para um juiz. Como eu disse, eu fui juiz, não estou falando mal de ninguém, estou falando mal de mim mesmo. É muito difícil lidar quando você tem uma vara com 5.000 processos e um muito complicado. Ele rouba muito do seu tempo, da sua disposição. O que eu posso dizer a vocês, pelo menos é o que eu penso, é que, no fundo, é verdade que isso dá muito trabalho, mas a possibilidade de se construir um resultado socialmente significativo num processo estrutural é muito maior do que a gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez até aqui, né? O fato a dura realidade é que a gente já passa pelo menos 2 décadas julgando ações individuais sobre implementação de políticas públicas e os nossos resultados não são muito bons. A verdade é essa. Os nossos resultados não são muito bons. A gente trabalhou muito, a gente conseguiu algumas coisas, a gente também gerou alguns efeitos colaterais, e se for botar isso tudo na balança, o quanto a gente trabalhou, os efeitos colaterais que a gente gerou e os benefícios que a gente produziu, eu acho que essa balança não vai estar muito favorável à atuação do sistema de justiça nesses últimos 20 anos. Então, eu acho que tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Então, eu acho que o processo estrutural é um convite para que a gente volte a conversar sobre a qualidade dos resultados produzidos no processo, que, no fundo, é isso que toda a doutrina processual vem falando, que o processo é instrumento. O processo é um instrumento para produzir tutela jurisdicional. Não adianta nada a gente produzir decisões belíssimas que não vão mudar a realidade das pessoas ou vão mudá-las de uma forma que não soluciona o problema. Também não adianta produzir mudança se a mudança não soluciona o problema. Em síntese, doutor Daniel, para me manter no tempo delimitado, eram essas as minhas considerações. Eu agradeço mais uma vez a Emerge, a gentileza enorme do convite. Fico à disposição para qualquer demanda que vocês tenham no futuro. O meu e-mail está nessa apresentação também, edilsonvitorelli@gmail.com, então é bem fácil, são os meus nomes, @gmail.com. Quem quiser também do nosso público aí fazer contato, eu fico absolutamente à disposição. Se vocês quiserem mais algum texto, mais alguma coisa, contem sempre comigo. Muito obrigado a todos. Parabéns, professor. Excelente palestra, apresentação. Agradeço aí a generosidade do compartilhamento aí das informações e do material. Eu não sei se está atualizado, mas o professor também tem uma página na internet onde, inclusive, trata lá de alguns casos absurdos. É interessante. Está desatualizada, está bem desatualizada. Foi uma paixão de outros tempos. Mas vale a pena a visita. De tudo que o professor falou, e tentando fazer um link aqui com o que o professor Osmar vai nos trazer, a questão toda, e que parece extremamente relevante, se a gente já tinha um sistema de justiça civil abarrotado, o ministro Luiz Felipe Salomão vem dizendo que há necessidade de a gente achatar a curva de processos. O ministro Barroso vem dizendo que há necessidade da gente fazer diferente. Entretanto, a perspectiva que a gente tem do número infinito de litígios irradiados dessa pandemia, a gente ainda não tem digamos assim, um arcabouço dogmático e mesmo racional ou mesmo positivado
para poder lidar com isso de forma, seja estruturante, seja estruturada, seja talvez através da impossibilidade de litispendência ou de ações em conjunto, coletivas e individuais. E aí a gente ganha um cenário um pouco preocupante. Além disso, não sei se é assim, mas muitos doutrinadores dizem que desde antes do Código de Processo Civil de 2015 já vinha a reboque uma ideologia coletivizante, de tratamento dos litígios coletivizado, e também de uma tendência de descolamento das decisões judiciais do caso concreto, principalmente pelos tribunais superiores, uma tendência de objetivação. Professor Osmar, como é que a gente vai lidar com essa tendência de objetivação da construção de tese pelas cortes superiores, pelos tribunais superiores, com esse novo modelo de processo que deve ser responsivo a uma multiplicidade de litígios? E se essa multiplicidade de litígios também vai nos levar aí a algum risco de ativismo judicial, se o processo estrutural nos leva ao ativismo judicial. Professor, muito bem-vindo, agradeço a participação, a palavra é sua. Obrigado, Daniel, por esse honroso convite, cumprimento mais uma vez por essa excelente organização, é um evento de altíssimo nível, com os queridos amigos Humberto, Marco, também Edilson, de forma que para mim é uma honra muito grande estar aqui com esses experts no assunto. O Marco e o Edilson falaram ali de uma forma absolutamente clara e objetiva o essencial do processo estrutural. E antes de entrar especificamente nas considerações rápidas sobre objetivação e ativismo, até para a gente ter eventualmente mais um tempo para um bate-papo, eu queria pontuar 3 coisinhas rápidas que me chamaram a atenção a partir das colocações dos colegas. Que o que me preocupa muito, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, com a ideia de objetivação que vem se construindo ao longo dos anos, com um certo risco do ativismo, e aí eu estou falando do ativismo, conceituado mais como aquele extrapolar os limites do poder judiciário, adentrando principalmente matérias que seriam típicas principalmente do poder legislativo, mas também do executivo, então com um certo, digamos assim, com uma certa carga crítica, talvez um pouco negativa. Mas o que me chama a atenção é que hoje, né, o professor Edilson chamou a atenção para isso, e, enfim, estuda como ninguém o assunto, parece que tudo vira processo estrutural. Então, assim, as pessoas estão falando um processo coletivo, é uma demanda coletiva clássica, todo mundo já fica, não, vamos estar diante de um processo estrutural. Então, essa vulgarização nesse ponto não me parece positiva. E o professor Marco colocou de uma forma muito clara todas as características do processo estrutural e referiu a questão da própria teoria, né, ter vindo depois. O que também nessa mesma linha me preocupa é que essa vulgarização do processo estrutural, muitas vezes ela pode ser estimulada, porque lá nos Estados Unidos, quando surgiu para resolver um problema pragmático. Depois é que se estudou, né? Depois é que se consolidou uma doutrina. Então surge essa falsa ideia de que há litígios que talvez não demandassem, enfim, uma estruturalização, vamos chamar assim, mas, de repente, se está diante do judiciário querendo construir algo de uma forma desnecessária. Então, essa preocupação pragmática desse risco de vulgarização, eu acho que mostra a prudência que se tem que ter ao lidar e para configurar um litígio como um litígio estrutural, né? E aí é importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque nem sempre também um litígio estrutural ele é a solução para tudo, né? Basta a gente observar que lá nos Estados Unidos, no caso Brown, né, que é um dos paradigmas, o maior paradigma referido pelo Marco, depois de quase 10 anos, 0,5% do problema estava resolvido. O problema só veio a ser resolvido mesmo por conta das dificuldades de um processo estrutural, principalmente na execução posterior. O problema só veio a ser resolvido depois com o Civil Rights Act. Então, assim, não o processo estrutural não serve para resolver tudo, ele tem que ser usado com cautela, tem que ser usado E essa decisão da ministra Nancy, bem referida pelo Marco, ela mostra isso, né? Mostra as dificuldades que nós temos ainda. Então, usar com cautela, usar de uma forma prudente e sem essa vulgarização,
me parece extremamente importante. Mas, enfim, aproveitando esse gancho, entrando na questão da objetivação levantada aí pelo Daniel, há muitos anos, né, há décadas, nós já temos experimentado essa mudança de paradigma, de um paradigma subjetivo para um paradigma objetivo, principalmente pela mão dos tribunais superiores. Então, se costuma trazer aquelas reclamações paradigmáticas, 4335, 2280 do Supremo, que são reclamações que o Supremo ali sinalizou nos debates que ele não queria mais ficar apenas decidindo e julgando casos subjetivos, mas que cada vez mais o papel do tribunal seria e deveria ser marcado pela atuação firmando teses e depois controlando a aplicação daquelas teses, né? Então, pouco importa se eu decidi em controle concentrado ou difuso. O que interessa é que eu decidi e vou controlar a aplicação, né? Então, respeitem as teses firmadas no âmbito dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça também tem alguns exemplos, a própria questão da observância das decisões antigas, já de turmas recursais pelo STJ, depois mudou a questão da competência para julgar reclamação, mas continua em tese cabendo essa reclamação, ou seja, apreciem, observem o que os tribunais estão pacificando e dizendo em termos de tese. Temos outros exemplos, como a questão própria da abertura da causa de pedido no Supremo, ou seja, pouco interessa o fundamento pelo qual o recurso foi conhecido, uma vez conhecido, o Supremo pode adentrar o mérito, ou seja, a vontade do tribunal de apreciar a tese. E aí o atual CPC ele consolidou isso, todos sabem, né, consolidou isso nesse modelo, aprimorando repetitivo, tratando IRDR, trazendo IAC, trazendo instrumentos, infiltrando em toda a legislação para tentar impor o respeito às teses, para tentar mudar de vez esse paradigma, consolidar de vez esse paradigma de que algo precisava ser feito em nome da racionalização, ou seja, os tribunais se fixam mais em fixar teses, em dizer teses e menos em julgar enxugar gelo, em ficar julgando o dia a dia dos casos. Então, esse novo contexto, que alguns chamam de plurindividual, como o professor Bruno Dantas, mas, enfim, é um contexto que a gente pode também chamar de um contexto muito mais objetivo, onde a vontade individual subjetiva de quem recorre, ela, em certa medida, começa cada vez a valer menos do que o interesse do tribunal de resolver a questão e fixar teses e depois observar como aquelas teses estão sendo aí aplicadas. Dentro dessa nova mudança de paradigma mais objetiva, alguns questionam, será que os tribunais não estariam abrindo mão, os tribunais superiores, do papel fundamental deles, né? Que justifica a própria existência deles em certa medida, que é a de dar unidade à federação, evitar violações à lei, etc. Será que os tribunais, quando eles estão apreciando isso, mais teses, será que eles não estão abrindo mão desse papel? Eu acredito que não, porque é uma necessidade, é uma tendência mundial e eles vão estar dando a última palavra e evitando violações, mas não mais no varejo, né? Eles vão estar apenas cuidando com mais atenção dos leading cases. Então, a primeira observação que eu faço, Daniel, sobre a questão da objetivação é essa. É fato que está consolidado esse modelo, o CPC consolidou, a jurisprudência vinha consolidando, os estudos vêm consolidando. Então, o paradigma dos tribunais superiores, principalmente, é um paradigma muito mais objetivo de sair daquele dia a dia e entrar mais numa questão macro. Sobre o ativismo, todos nós sabemos, né, que se começou a falar no contexto pós-positivista, ali na década de 50, depois dos exageros do positivismo, se começou a falar nesse contexto pós-positivista da questão, principalmente a partir de 1947, quando nos Estados Unidos, né, se fez aquela análise do perfil de dois grupos da Suprema Corte, aqueles que seriam mais ativistas, mais moderados, etc. E a própria terminologia pegou, de forma que se fala aí muito nessa divisão, né? Quem é moderado e quem é ativista, quem prega uma atuação mais enfática das cortes. E aí, usando as palavras do professor Elivaldo da Silva Ramos, da USP, extrapolando, ou seja, adentrando um pouco a esfera de forma indesejada de outros poderes. Aí tem doutrinadores que, como uma reação pós-positivista, viraram aí extremamente modernos e citados, como Dworkin e Alexis, que muitos, inclusive, usam para fundamentar posturas positivistas, ativistas, mas eles não são, né, ativistas ao tratarem de integridade, enfim, a toda a principiologia, proporcionalidade, no caso, não são
ativistas, mas muitas vezes as suas ideias são usadas como fundamento para esse ativismo. E aí eu gostaria de destacar duas ideias antes de fazer a minha conclusão de como concatenar e juntar tudo isso, Daniel, que são dois doutrinadores que eu acho extremamente importantes do ponto de vista da crítica ao ativismo, que é o Han Richel e o Jeremy Waldron, que estão até muito em voga aqui no Brasil. O Han Richel ele constata que existe um movimento global, não é no Brasil só, é Nova Zelândia, tem na África, tem no Canadá, em N lugares, essa tendência mundial de se transferir para o poder judiciário decisões de matérias que seriam típicas do poder legislativo e do poder executivo, principalmente do poder legislativo. E aí ele mostra que isso é um fenômeno mundial e busca um pouco as razões, não é? Então, entre as razões, estaria, inclusive, um certo conforto que para o legislativo tem de determinadas matérias muito polêmicas. É melhor deixar com o judiciário, que tem todas as suas garantias, que ninguém depende de uma aceitação popular imediata, do que trazer para o legislativo determinados assuntos. Então, deixa com eles que eles resolvem. Né? E, agora, isso é óbvio que existe um risco de perda da imparcialidade ao longo do tempo do Poder Judiciário. E ele próprio destaca isso. Então, a longo prazo, embora isso possa parecer confortável, e aí me lembro que o Edilson chamou atenção para a questão da constitucionalização, um dos pontos que o Han Richel levanta também é esse, né? Ele diz que essa fraqueza do sistema político com a constitucionalização leva a uma judicialização, com uma constitucionalização, principalmente em países como os nossos, que tem aí uma imensa previsão de questões na Constituição, que de direitos, enfim, de garantias, isso leva naturalmente, ajuda, estimula, levar para esse lado de adentrar, o judiciário adentrar a atuação da esfera, principalmente do poder legislativo, que, muito embora pareça confortável, a longo prazo tem alguns prejuízos. E o Jeremy Waldron, ele chama atenção porque ele olha do outro lado, quer dizer, ele olha que o poder legislativo está sofrendo, o poder legislativo está perdendo prestígio. Então, se tem que resgatar a dignidade do poder legislativo, porque ele sim é a fonte legítima democrática para determinadas questões e não é o poder judiciário tipicamente. Né? Obviamente que há críticas ideológicas que se pode fazer sempre ao ativismo, mas sem entrar nessas críticas ideológicas, é fato que o grande risco de um ativismo exagerado é que se pode comprometer a própria divisão dos poderes. Aí a gente chega a esse questionamento, Daniel, que você colocou. Né? Como é que eu faço para juntar tudo isso? Né? Então, eu tenho uma tendência, né? E aí eu fiz aquela ressalva que espero que não haja nunca uma vulgarização tão grande do processo estrutural, né? Em detrimento até de instrumentos outros, como o processo coletivo, que levariam a um desgaste. Como a gente concatena isso? Como a gente concatena essa tendência pós-positivista, em certa medida, ao ativismo, e essa questão da objetivação. Não é? Porque se eu tenho os tribunais mais focados em trabalhar em teses desse novo contexto objetivo, é óbvio que eu tenho uma tendência a que os tribunais adentrem ao firmarem essas teses no seu conteúdo, que tem uma postura mais ativa. Né? Mas essa ativa não necessariamente significa adentrando a esfera de outros poderes, né? Mas que a tendência existe, que esse aumento desse papel do tribunal ao agir de forma mais objetiva, afirmando teses, que ele traz com ele um risco, digamos assim, maior, sem dúvida nenhuma ele traz. Da mesma forma, me digam o Marco, o Edilson e o Humberto se eu estiver errado, mas da mesma forma que, ao transferir para o poder judiciário demandas, quer dizer, essa estruturalização, se eu não tiver um preparo muito grande, eu tenho um risco muito grande, sim, de transferir para o Poder Judiciário determinados papéis, né? O que muitas vezes não é o ideal. Isso se chamou a atenção aqui, desde o professor Humberto já se chamou a atenção dessas cautelas que se tem que ter. Né? Então, não é transferindo que eu estou resolvendo o problema. Então, é possível se falar em juntar essa estruturalização, essa objetivação, sem cair no risco de um ativismo desmedido? Sim, mas é preciso ter cautela. E aí,
o Edilson colocou uma questão interessante, que é a forma como isso é aplicado. E Humberto também, trazendo os exemplos da realidade, chama atenção para isso. Então, eu não posso, e hoje o prato é cheio, né, nessa época de Covid, de decisões sobre saúde, né, qualquer demanda coletiva já acham que tem que ir para o lado de uma estruturalização aí, mas é fato que lida com esse tipo de interesse, né, mais amplo. E aí eu tenho realmente o risco de um ativismo. Então, repetindo que um grande amigo até lançou um livro recente agora sobre isso, Alexandre Vitorino Silva, que foi a tese de doutoramento dele, ele faz aquela recomendação que o Edilson referiu também, de começar o magistrado sempre com remédios fracos, para depois ir para remédios fortes. Então, começar com remédios que sejam menos invasivos da esfera de outro poder, evitando que, de plano, se adentre a esfera de outro poder, por exemplo, determinando questões que seriam típicas de decisão do Poder Executivo, que tem, muitas vezes, dados em mão, ou que seriam típicas do Poder Legislativo pela própria legitimidade. Então, eu acho que o risco existe, Daniel, sem dúvida, o risco existe, mas é possível se trabalhar de uma forma objetiva e estrutural, sem ou minimizando esse risco, sem dúvida nenhuma, porque aí eu estou falando um pouco do conteúdo. Basta observar que a própria tendência aos tribunais superiores fixarem teses, elas pressupõem muitas vezes o amadurecimento dessas teses. Não é aquele velho debate, por exemplo, no âmbito do STJ, de que eu tenho que amadurecer discussões, amadurecer antes do âmbito da sessão determinadas teses, para depois afetar rito repetitivo. Ou seja, eu estou aplicando a lei a determinados casos, amadureço e firmo uma tese, aplicando a lei, obviamente, sem adentrar a esfera de outros poderes. Então, eu acho que é possível, Daniel, se concatenar tudo isso, muito embora o risco, aquela atração, não é, ao ativismo, ele com certeza ele fique maior nesse contexto objetivo e estruturalizante. Então, com essas rápidas considerações, te agradeço mais uma vez e devolvo a palavra parabenizando pelo evento e parabenizando Humberto, Marco e Edilson pelas magníficas palestras que antecederam. Obrigado. Professor Osmar, excelentes ponderações, né? Nós é que agradecemos, acho que abordou de forma categórica aí as preocupações necessárias para essa. O professor Barbosa Moreira sempre dizia, né, os cuidados que a gente tem que ter com a importação de institutos, estruturas, eventuais dogmas, enfim. Senhores, estamos nos aproximando do final, mais 420 participantes atualmente, também simultaneamente no YouTube, evento realmente um sucesso, em razão... Daniel, se me desculpa a interrupção, porque falar por último é sempre um problema, né? Principalmente depois dessas feras, todas vocês quatro que falaram, e eu estava falando e olhando aqui o número, eu falei, se baixa de 400 para 200, vai ser um problema para mim, né? Mas conseguimos segurar a bola. Não, de forma alguma. O único risco que corria é que a gente estava se aproximando da hora do almoço. Aí realmente a concorrência fica um pouco infeliz. De qualquer forma, acho que o evento atingiu os seus propósitos. Foram diversas participações aqui, diversos questionamentos a respeito. Depois eu vou encaminhar aos professores a respeito da utilização que o professor Humberto levantou das plataformas digitais de inteligência artificial para tratamento dessas questões repetitivas, direcionado ao professor Marco, ao professor Edilson também, através da teoria do design dos sistemas, junto com o processo estrutural, como é que isso seria desenvolvido. Como a gente está chegando no fim, uma palavra só de finalização para cada um dos participantes, e mais uma vez agradecendo muito tanto a Emerge, o desembargador André Gustavo, pelo evento. A Emerge, assim como todos nós e todas as estruturas, teve que se reinventar nesse momento de pandemia, e esses webinars têm atingido um público-alvo, tem sido de excelência e atingido o público-alvo, acho, também de excelência. Professor Humberto, algumas palavras? Aqui. Meus amigos, eu queria só agradecer novamente pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que foi um espaço muito rico para discussão de ideias. A gente procurou concatenar aí várias tendências, fomos desde as plataformas até os processos estruturantes, passando
pelos problemas operacionais, rediscutindo a ideia do ativismo, rediscutindo a ideia do próprio interesse em agir. Então, a ideia é a gente fazer realmente um laboratório. Queria renovar os agradecimentos e queria deixar aí o convite para o pessoal, né? Várias dessas ideias a gente discute em nível mais aprofundado lá no nosso programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UERJ. Nós agora temos um canal no Telegram para divulgar os principais eventos. Esse canal ele divulga não só as atividades do PPGD, mestrado e doutorado, mas também da nossa pós-graduação Lato Sensu, que é organizada pelo CEPED, né, que conta aí com vários professores do Brasil inteiro. Agora, pelo menos nesse momento de online, a gente está podendo trazer o pessoal de fora com mais tranquilidade, e também da nossa revista eletrônica de Direito Processual, a REDP, que é a publicação oficial do Departamento de Processo da UERJ, tá? Eu acho que a gente não consegue colocar o link aqui, eu acho que o chat do YouTube tá desligado, mas de qualquer maneira, depois passem lá no meu Instagram, ou enfim, nas redes sociais, Humberto Dalla tem lá o post com o link do canal do Telegram. Entrem, não é exclusivo do pessoal da UERJ, ao contrário, a ideia do canal é a gente democratizar essas discussões, tá? E sensibilizar, sobretudo, para aqueles que pensam em fazer depois, aí mais à frente, uma pós-graduação conosco, um mestrado ou um doutorado na área do direito processual, tá bom? Obrigadíssimo. Daniel, com você. Obrigado, professor. Professor Marco, algumas palavras? Deixar algum contato, alguma consideração? Vamos lá. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade, doutor Daniel. Agradeço a Emerge novamente. Cumprimento o professor Edilson, o professor Humberto, o professor Osmar pelas palestras. Fechou com chave de ouro, né? Principalmente porque o professor Osmar conseguiu, né, nesses 20 minutos que a gente tem, mostrar que o ativismo tem várias facetas, né? E a gente, como o professor Edilson falou, importou algumas delas que não são as que eu utilizo, né, como meu marco, e a gente pode fazer depois um debate só sobre ativismo, que seria muito legal, de igual forma, e dizer que, né, esses 400 e quase 40 que assistiram mais o YouTube, né, se eu tivesse lá como, né, ouvinte, eu me sentiria, né, agraciado com as palestras do professor Edilson, do professor Humberto, do professor Osmar, não com a minha, né, mas dos professores, porque foram realmente, né, espetaculares e complementares umas com as outras. E eu queria deixar, não sei, doutor Daniel, os números o senhor vai falar depois? Oi? Na verdade, o pessoal perguntou muito ali do número. Eu disponibilizei tanto o número do PL quanto o número do RESP. Tá. É que o que o doutor Osmar também disponibilizou ali também, que é importantíssimo. Isso. E é o 733.412, que também é outro acórdão bastante interessante do Superior Tribunal de Justiça. E desejar a todos aí que se cuidem, que isso aí vai passar logo, e as nossas relações pessoais logo, logo vão retomar a normalidade. Beijos e abraços a todos. Obrigado, professor. Professor Edilson. Bom, meus caros, agradeço então, doutor Daniel, mais uma vez, a gentileza do convite, doutor Osmar, professor Humberto, professor Marco, e reitero mais uma vez a minha disponibilidade também para continuar esse debate aí com o pessoal da Emerge, e sobretudo com os textos que estão disponíveis lá para a leitura de todos vocês. Fiquem absolutamente à vontade para críticas, sugestões, e parabéns, doutor Daniel, por ter conseguido mobilizar todo esse público numa manhã, né? Numa manhã de quarta-feira, com tantos eventos acontecendo aí nesse contexto de pandemia. Realmente é um imenso mérito, sem dúvida nenhuma, fruto da sua confiabilidade, da confiabilidade dos eventos promovidos pela Emerge. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. O mérito é dos palestrantes. O único mérito que eu tive foi de conseguir angariá-los para esse evento. Professor Osmar. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Uma satisfação, uma honra muito grande poder dividir aqui com o Humberto, que foi meu orientador, tratando de um tema pacífico, semelhante, né, no âmbito aí da UERJ, do pós-doutorado. Tive a honra de ser orientando do Humberto.
com o Marco e o Edilson, que, enfim, que são as sumidades aí nesse assunto, de forma que eu permaneço aqui à disposição para a gente continuar nesse e em outros debates. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor. Senhores, estamos encerrando mais esse evento da Emerge, esse webinar. Acho que atingiu o seu propósito, um público muito relevante, muito grande, como o professor bem apontou, numa manhã de quarta-feira, com diversos outros eventos acontecendo ao mesmo tempo. Fiquem bem, sempre à disposição aqui para novos debates, novas discussões. Fico à disposição. Um grande abraço, fiquem em segurança. Valeu.